Bem-vindos ao canal do Fernandinho. Eu preciso dar continuidade a esse diário. Tem as coisas mesmo que eu quero falar, experiências físicas e também as experiências emocionais. Então a gente vai começar respondendo as perguntas para conduzir esse vídeo. Eu falei, num vídeo passado, que eu decidi não contar logo assim de cara, quando eu descobri que eu tava grávida, das pessoas. E a pergunta é o que motivou essa minha decisão. Então, eu percebi em mim uma certa dificuldade quando eu não percebo a mesma sintonia de frequência ou a mesma sintonia de assuntos em colocar o que eu quero. Porque eu até penso assim, tá, a pessoa pensa muito diferente de mim, eu quero convencê-la do meu jeito e eu também não quero me tornar igual. Então, eu tendo a me fechar quando eu tô convivendo com pessoas que eu acho um tanto diferente. E isso é um pouco do meu contexto atual. Eu me percebo assim num lugar onde eu tenho dificuldade de encontrar alguém ou algumas pessoas, amigos e pessoas que a gente simplesmente consiga ficar num lugar conversando assuntos de interesse em comum ou até vivendo o silêncio não constrangedor, né? Eu não sei se eu já comentei aqui, mas eu não morava aqui, na realidade já morei em vários lugares. Então eu voltei a morar aqui em Pernambuco e ainda tô em busca das minhas companheiras de alma, de vida. Não me sinto tão à vontade. E em especial com a minha família. Eu acho que muita gente vai concordar comigo, algumas pessoas acham tabu falar isso, mas família é muitas vezes o nosso grande aprendizado aqui na Terra, né? A nossa grande... às vezes até posso dizer dificuldade, justamente por isso, porque é que a gente escolheu para crescer. E se a gente só repetir padrão, a gente não evolui. Se a gente não repetir os padrões, se sente fora do clã, se sente diferente, às vezes culpado. Então a gente vive nesse dilema com a família. Bom, pelo menos muita gente que eu conheço. Então, não me sentindo tão à vontade em falar com as pessoas que estão atualmente ao meu redor, eu resolvi viver o meu momento sozinha. E também tem muito isso. Sozinha, muitas vezes eu sou mais eu. Sozinha, muitas vezes... eu sou mais sincera comigo mesma, eu consigo me conectar mais, porque também eu não tô me sentindo pressionada pelas influências externas. Então, eu quis me conectar mais, eu quis viver mais o momento. E eu imaginei que eu sozinha faria isso melhor. Então, eu até fiz, alguns rituais, digamos assim, do que eu considero conexão, presença, que foi dançar. Eu tinha um vídeo eu dançando no dia mesmo que eu descobri que eu tava grávida, mas só que aí meu celular foi roubado e eu perdi esse vídeo. E é isso. Viver um momento, assim, sendo muito sincera comigo mesma e tirando um pouco das influências externas para que eu realizasse isso com mais destreza. Quais as vantagens e as desvantagens de não contar? Então, as vantagens, poder viver do meu jeito, com os meus modos, meus rituais, com minha presença, sem a interferência de ninguém de fora, sem me deixar afetar pelo que iriam pensar ou falar, ou o que fosse, se eu fizesse o meu jeito de me conectar com o meu bebê que estava sendo gerado, com o meu útero, comigo mesmo, com os meus pensamentos, com os meus medos, com tudo. Então, as vantagens foram essa. E as desvantagens foram aumentar em mim a sensação de estar sozinha, né? Então, eu sinto falta realmente de compartilhar essas questões. Não tenho ninguém que eu me sinta realmente eu perto dessa pessoa. Então, bom, que eu esteja até nesse momento atraindo e criando mania, né? Amigos, enfim, o que for. Quais as mudanças físicas do primeiro trimestre, gente? Então vamos lá falar um pouquinho agora das questões mais físicas, né? Bom, antes mesmo de descobrir que eu estava grávida, eu estava com um apetite fora do comum. Eu não sei dizer exatamente se foi depois que eu fiquei grávida que esse meu apetite aumentou. Ou talvez o meu corpo sábio, minha intuição já dizia que eu iria ficar grávida e talvez precisasse de um pouco mais, até de calorias mesmo, de nutrientes, o que fosse naquele momento. E eu sei que um tempinho antes de descobrir que estava grávida, ou acho que até mesmo antes de ficar grávida, não posso confirmar, eu tava com muita fome, muita fome, assim, comendo, meio que desordenado, sabe? Eu não tava conseguindo controlar. Então eu dava respostas e justificativas pra mim mesma, de, final de ano, eu vou deixar pra começar de verdade um pouquinho mais na frente, é só um momento, depois passa. Até foi uma das questões, eu repito isso pra todo mundo, que, em especial, algumas pessoas de fora, sabe? Começaram a olhar pra mim
Ainda quando você tá comendo, teve uma confraternização da faculdade onde eu dei aula. E foi numa pizzaria. E eu que nem comia pizza antes, tava lá sendo uma das primeiras. Ah, me serve aqui. E depois no Réveillon também, a gente foi passar numa chácara e eu comendo e tomando refrigerante, que eu nem gostava. E algumas pessoas já comentaram assim, como você tá comendo? E tiveram algumas que comentaram depois, né? Depois que descobriu que tava grávida, que eu estava grávida, me falou que na hora não teve coragem de falar, mas que tava vendo que eu tava comendo bastante. Nisso, depois do Réveillon, primeiro dia do ano, sério, do dia 1º ao dia 10 de janeiro, eu praticamente só dormi. Eu dormia de manhã, à tarde, à noite, acordava pra comer e voltava a dormir. Foram 10 dias, assim, que eu tava até me sentindo mal, real, assim, eu tava me sentindo culpada, errada. Eu tava achando que tinha algum problema comigo, e não só físico, mas algum problema emocional também, que eu só dormia. E foi engraçado, que daí quando chegou no dia 10, nesse dia eu acordei, era tipo 4 horas da manhã, eu que só dormia, né, perdi o sono de madrugada. Daí eu lembro que eu levantei, eu li um livro, eu fiz um momento de meditação, escrevi um pouco no diário. E a partir desse dia eu voltei um pouco mais ao normal, porque eu continuei tendo muito sono, muita fome, que foram as duas características predominantes do meu primeiro trimestre. Eu tive no máximo foi um mês de enjoo e vômitos e depois passou. Minhas grandes questões, da parte, digamos, de reclamar um pouquinho, era o cansaço e o sono excessivo. Eu queria fazer alguma coisa, eu tava me sentindo muito inútil até um pouco. E a alimentação, né, que eu mudei. O cansaço muitas vezes me fazia não investir tempo na alimentação mais saudável, eu acabava comendo o que era mais prático. Então ganhei peso, ganhei muito peso. Talvez em outro momento eu fale as questões mais metabólicas, nutricionais, antropométricas desse meu ganho de peso. Então fome, sono, pequenos momentos de ânsia, emocionalmente sem saber lidar com todos aqueles hormônios. Eu lembro que eu fiquei meio abusadinha assim do meu companheiro e eu não queria, eu ficava confusa comigo mesma. Eu olhava e fazia, putz, será que isso é um momento ou será que eu realmente não tô querendo mais ele? Então, por não saber o que eu tava passando, eu ficava calada, eu me fechava. Então, eu acabava não demonstrando sentimento nenhum. Eu nem demonstrava que eu não tava afim, que eu tava meio querendo me afastar, mas também não demonstrava amor, carinho. Eu tava um vácuo, sabe? Eu tava neutra. Não sentia vontade de estar perto, mas também não me afastava. Tava muito nada. É isso, foi isso que aconteceu no meu físico, foi isso que aconteceu no meu emocional. E o primeiro trimestre é o que eu consigo lembrar, o que eu consigo relatar. Tem mais.